Olá pessoal, e aqui estou eu de volta após esta breve pausa de verão. Hoje quero contar para vocês uma história realmente incrível, a de Paul Amadeus Dinash, um homem que em 1921, vítima de uma doença rara e entrou em coma por causa dela, teria tido a oportunidade de viver por um ano inteiro, no ano 3906, ou pelo menos isso é o que ele afirmou. Sua experiência foi relatada em um diário mantido em segredo até sua morte, e nele estaria contido o futuro da humanidade. Então aqui está Paul Amadeus Diener, o homem que afirmou ter vivido no ano 3906 em seu diário secreto. Não se sabe muito sobre Paul. Viveu na Europa Central durante a maior parte de sua vida e estudou para se tornar professor de alemão. Em 1921, como eu estava dizendo, ele foi vítima de uma doença rara, a encefalite letárgica, uma patologia inflamatória do cérebro que o levou ao coma. Permaneceu internado em um hospital em Genebra por mais de um ano, mas contra todas as expectativas, conseguiu se recuperar. Com a intenção de melhorar sua saúde, decidiu se mudar para um lugar com um clima mais ameno e escolheu a Grécia. Lá ele teve a oportunidade de ensinar alemão e se tornou grande amigo de um de seus alunos, Papa Aziz. No ano seguinte, porém, sua saúde piorou drasticamente. Contraiu tuberculose e decidiu ir para a Itália, onde poderia receber melhores cuidados médicos. No entanto, ele sabia que não lhe restava muito tempo e, antes de partir, entregou a Papa Aziz uma maleta contendo um número impressionante de páginas escritas à mão. Paul disse ao amigo que ele poderia lê-las, mas apenas depois que ele se fosse, e para não revelar a ninguém o conteúdo delas. Em 1924, Paul morreu, e Papa Aziz decidiu que era hora de descobrir o que aquelas páginas misteriosas diziam. Ele começou a traduzi-las e a princípio pensou que seu professor havia deixado para ele as anotações de um romance. Mas quanto mais ele lia, mais percebia que o que tinha em mãos não era fruto da imaginação, mas sim uma experiência real vivida por Paul. Enquanto estava em coma no hospital de Genebra, um diário em que uma experiência verdadeiramente impressionante era relatada. Daina contava que, uma vez caído em coma, sua consciência teria se projetado na mente de outro homem, um certo Andrew Norton, que teria mostrado a ele o seu mundo. A coisa mais incrível, no entanto, é que Andrew vivia no ano 3906 e, através de seus olhos, Paul teria sido capaz de descobrir o destino da humanidade. A tradução do diário foi realizada de 1926 a 1940. Eram mais de 1000 páginas que nem sempre era fácil interpretar corretamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, Papazzi interrompeu o trabalho e o recomeçou em 1952. Em 1966, a tradução foi concluída. E não sabendo o que fazer com todas aquelas informações, o amigo de Paul decidiu ir a Zurique em busca de um parente de Dinash para entregar o manuscrito inteiro, mas não encontrou ninguém e, incapaz de manter o segredo para si mesmo, decidiu compartilhá-lo dentro de um círculo restrito de maçons. Impressionados com as revelações contidas no diário, Papazis foi considerado uma espécie de profeta da era moderna, e em 1972 ele pensou que havia chegado a hora de contar ao mundo o que Paul havia revelado em seu diário. No mesmo ano, ele publicou um livro, Crônicas do Futuro, contendo toda a experiência relatada por. Mas isso desencadeou uma terrível reação por parte da igreja, que acusou o autor de heresia. Papa Aziz perdeu seu trabalho e quase todas as cópias do livro foram destruídas. Ele tentou publicá-lo novamente em 1979, mas mesmo nesse caso, as duras críticas levaram ao seu desaparecimento.
Mas o que aquela obra dizia? Quais eram as grandes revelações sobre o futuro da humanidade? Bem, relatar todos os detalhes contados por Poe naquelas 1000 páginas de diário não é simples, mas a seguir vou resumir os pontos mais importantes para você. Eis o que nos aguardaria, segundo Dinah, no futuro. De 2000 a 2300, a humanidade terá que enfrentar um problema cada vez mais grave de superpopulação. A destruição ecológica, a desigualdade econômica e a falta de nutrição em muitas áreas do mundo serão as maiores preocupações desta época. Em 2204, o homem será capaz de colonizar Marte. 20 milhões de pessoas se mudarão para a colônia extraterrestre. Mas em 2265, um desastre natural levará ao desaparecimento de todos os colonizadores, e a humanidade abandonará para sempre a ideia de viver em um planeta diferente da Terra. Em 2309, uma guerra levará ao desaparecimento de grande parte da humanidade, representando um ponto de inflexão importante para a nossa civilização. Em 2396, será instituído um parlamento mundial e todas as nações serão unificadas. O parlamento será eleito pelo povo, mas não será constituído por políticos, mas sim por cientistas e figuras humanitárias. O dinheiro como conhecemos hoje não existirá mais e os recursos do planeta serão redistribuídos de maneira equitativa. Os problemas de superpopulação e os relacionados ao clima serão resolvidos. A vida será mais fácil e não teremos que trabalhar tanto quanto no passado. Os anos começarão a ser contados novamente a partir do número 1, mas essa nova forma de governo mundial não será aceita por todos. Sendo um totalitarismo, levantará duras críticas por parte dos representantes dos governos nacionais anteriores. A consciência nacional ainda estará presente em grande medida e tornará difícil a instauração de uma consciência planetária. Levará de 2 a 5 séculos antes de mudar essa concepção de pertencer a uma nação, e até 3400 se falará da era obscura da humanidade. Em 3382, o homem desenvolverá uma nova habilidade chamada hipervisão ou hiperintuição, devido à mutação de uma parte do cérebro. Graças a isso, a humanidade estará aberta à criatividade e ao conhecimento em todos os campos, como nunca antes. Em 3900, o homem viverá uma nova era, chamada Era Dourada. Os membros do governo serão definidos como criadores universais. A propriedade privada não existirá mais e as únicas desigualdades entre indivíduos terão a ver com a honra e a reputação. Será dada importância ao desenvolvimento mental, emocional e espiritual das pessoas e não mais à sua riqueza material. A população mundial será reduzida a menos de 1 bilhão de indivíduos e se trabalhará apenas por 2 anos em toda a vida, dos 17 aos 19. Existirão apenas 3 tipos de leis: aquelas que estabelecem a obrigatoriedade de trabalhar dos 17 aos 19 anos de idade, aquelas que estabelecem as modalidades de redistribuição de bens e aquelas para o controle de nascimentos, destinadas a evitar problemas de superpopulação. Como você pode imaginar, a história contada por Dinah em seu diário foi considerada, na maioria das vezes, uma invenção ou fruto de alucinações devido à doença. Mas Papa Aziz afirmou que seu professor nunca seria capaz de enganá-lo. Além disso, seu diário não era destinado à publicação, mas queria apenas ser um relato fiel do que ele experimentou durante essa peculiar viagem no tempo. Pessoalmente, analisando em detalhes o que foi relatado por Poe, parece quase que ele quis retratar um mundo ideal, uma existência que resolveria todos os principais problemas que temos que enfrentar nos dias de hoje. Talvez aqui estejamos diante de um desejo íntimo de Poe, contado de uma maneira que fez Papazes acreditar que se tratava de um fato real, mas essas são apenas hipóteses que não poderão mais ser confirmadas. A verdade só era conhecida por Poe e agora terá que permanecer um mistério. Mas o que você acha?
Dina realmente viajou no tempo e contou sua experiência, ou as crônicas do futuro são apenas fruto de uma imaginação fértil? Deixe-me saber a sua opinião em um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Deixe um like ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo do Inexplicável.